Era 1865 e Gregor Mendel, depois de observar 300 mil ervilhas de mais de 10 mil plantas diferentes durante 8 anos, e enfim terminou um dos trabalhos mais revolucionários da história da ciência. Finalmente estava tudo lá, organizado e pronto. Eram dezenas de páginas com evidências coletadas com precisão em um estudo que foi chamado de Experimentos de Hibridização de Plantas. Ele até teve o cuidado de imprimir cerca de 40 cópias, o que para a época era bastante, e distribuiu para as pessoas certas da comunidade científica. E aí era só relaxar um pouco e esperar que naturalmente viesse o reconhecimento. Mas aí se passou uma semana, depois um mês e não aconteceu nada. Parece que ninguém se importou com o trabalho da sua vida. E assim ele ficou mantido no total esquecimento até o seu último dia de vida. Mas como que isso é possível? Como que nenhum cientista percebeu o impacto dessa pesquisa sem precedentes? Será que Mendel não podia ter feito nada para evitar isso? Qual que foi o erro que fez Mendel ser esquecido? Bom, é sobre isso que vamos falar agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só foi possível graças a você e também aos meus incríveis apoiadores, que adorariam saber quem foi exatamente Mendel. Mendel nasceu em 1822, no então Império Austríaco, em um pequeno vilarejo. Ele cresceu com um cenário rural, numa família de fazendeiros sem muitas condições financeiras. E desde sempre o garoto foi muito tímido e introspectivo, tendo uma sensibilidade acima da média que não combinava nada com aquelas enxadas do campo. E na época, como filho único, era esperado que ele assumisse a fazendinha de seus pais para dar continuidade ao que o seu pai e a sua mãe um dia deixariam de herança. Porém, com o lance do destino, o seu futuro acabou mudando. O menino desde sempre foi muito bem na escola, sabe? E o seu potencial finalmente foi reconhecido pelo padre local, que um dia sugeriu de enviar o jovem de 11 anos para uma escola de mais renome. E assim o pequeno Mendel viu uma alternativa à sua vida pacata no interior, uma chance de aprender mais sobre o mundo. E olha, ele se saiu muito bem nos estudos na sua nova escola, principalmente em física e matemática. Ele tinha um talento de ver o mundo através de números. Porém, os primeiros anos não foram nada fáceis, porque a sua família não tinha dinheiro para mantê-lo ali. Então, além de estudar, Mendel teve que arranjar uma fonte de renda. Por isso que ele teve que manter uma dupla jornada, como estudante e como tutor de outros estudantes, o que às vezes era muito pesado e estressante. Tão estressante que o jovem teve que por 2 vezes voltar um tempinho para sua família, por conta de uma séria depressão. Mas de qualquer forma, Mendel gostou muito do que havia conhecido, e mesmo depois de terminar os estudos lá na sua escola nova, ele ainda não queria voltar à sua vida no campo. Por isso que naquele momento ele fez uma grande decisão na sua vida. Ele optou por seguir uma carreira religiosa, como um frade agostiniano em um monastério. Por isso que ele teve que escolher um novo nome, como é a tradição religiosa. E a partir daquele dia em diante, ele se tornou Gregor. Gregor Mendel. Tá, vai, escolhe aí um, vai. Cleberson. Tem muito Cleberson já aqui, viu? Vou botar um parecido. Eu vou botar Gregor. E aí, sua vida no monastério não apresentava tantas dificuldades financeiras, mas por outro lado, ele tinha o dever de visitar pessoas enfermas e à beira da morte. E essa tarefa era mentalmente muito desgastante, e cansativa, e estressante, a ponto que o próprio Mendel ficou doente também. Ele era sensível demais para esse tipo de trabalho e teve que ser afastado. Gregor então foi transferido para um trabalho de professor substituto em outro monastério em outra cidade. E lá ele se demonstrou ser um excelente professor. Mas aí de repente teve uma mudança na legislação e ele agora tinha que ter uma espécie de certificado de professor. Ele tinha que fazer uma prova. Então ele se preparou para a prova, foi lá e
não passou. Ele não passou na prova e ainda por causa disso, por causa da pressão, ele acabou ficando doente mais uma vez. Porém, os seus superiores acabaram não desistindo do jovem monge e mandaram ele para uma universidade, a Universidade de Viena, que na época era uma das instituições de ensino mais respeitadas do mundo. Gregory então teve aulas com grandes nomes da ciência, foi apresentado à comunidade científica e aprimorou ainda mais as suas habilidades e métodos matemáticos. E aí depois ele acabou voltando para o seu primeiro monastério e se sentia mais do que nunca preparado para passar na prova e ganhar enfim o seu certificado de professor. Mas também não deu certo. De novo. Já era a segunda vez que ele sentiu a pressão de passar na prova e acabou simplesmente falhando e ainda ficou doente. De novo. Vendo esse fracasso, ele ficou se sentindo muito para baixo e pensou que poderia pelo menos aplicar o seu conhecimento universitário com alguma coisa, sei lá, alguma ocupação qualquer. Um dia então ele estava de bobeira ali, olhou para o jardim do monastério e viu ervilhas. Ele que sempre viu o mundo de uma maneira meio numérica, depois da universidade ele se aprofundou ainda mais nisso. Agora ele queria trazer o alto padrão da precisão e previsibilidade dos números da matemática e da física para a sua realidade, para as ervilhas. O que era algo um tanto quanto estranho para a época, mas o abade responsável pelo monastério geria aquele lugar quase como se fosse um departamento de universidade e deu então a sua permissão para Mendel. Pode ir, Mendel, vai lá, vai fundo. Esses jovens hoje em dia só pensam em uma coisa, hein? Ervilha. E aí ele começou a passar um bom tempo na estufa, usando alguns tipos de plantas e até camundongos, mas o que era mesmo seu principal organismo era as ervilhas. Apesar de nunca ter sonhado em fazer aquilo, o monge até que gostou da rotina. Ele podia ficar sozinho, fazendo pequenos trabalhos manuais, bem sutis e delicados. Quase como se estivesse pintando um quadro, ele pincelava gentilmente uma flor depois da outra para polinizar, cruzar os indivíduos certos. E com o tempo, seus cadernos se encheram de anotações. Tudo no seu olhar delicado e na ponta do lápis poderia se transformar em números. Até que depois de milhares de ervilhas analisadas, uma por uma, um padrão parecia estar se revelando. Ervilhas poderiam ser de duas cores, ou amarelas ou verdes. Porém, essas duas características não pareciam ser exatamente tratadas da mesma forma pela espécie. Ervilhas verdes cruzadas entre si só geravam descendentes verdes, mas algumas amarelas podiam gerar entre si as duas cores. Era como se o fator verde estivesse ali nelas escondido, recessivo, e somente o amarelo se manifestava, que era dominante. Com isso, deveriam existir dois fatores que codificavam a cor das ervilhas, um vindo do pai e outro vindo da mãe. Vamos dizer então que o fator amarelo seja representado pelo azão e o verde pelo azinho. Então, ervilhas verdes não podiam ter nenhum fator dominante, nenhum azão. Elas precisariam ser todas duplas recessivas, azinho e azinho no caso. Já as amarelas bastavam ter um azão para garantir a sua cor. O outro fator poderia ser um azão ou um azinho. Ou seja, haviam dois tipos de ervilhas amarelas, as azão-azão, que entre si só gerariam filhos amarelos, e as azão-azinho, que poderiam gerar as duas cores, sempre em uma mesma proporção, a de 3 amarelas para uma verde. E isso era muito intrigante, sabe? Um casal de amarelas gerando filhos verdes, verdes como qualquer outra ervilha, sem nenhum tipo de prejuízo ou mistura de cores. Era sempre uma coisa ou outra, nunca tinha um intermediário. E isso contrariava o pensamento vigente da época, que dizia que as características do pai e da mãe são postas numa espécie de liquidificador e aí elas são misturadas até sair um filho com características meio que intermediárias dos dois. E Mendel podia provar que isso estava errado e que ele estava certo. E tinha números para isso. A hereditariedade não era mais uma questão de achismo, mas agora de matemática. Com isso, ele escreveu a sua tese e distribuiu para a comunidade científica a sua prova inquestionável.
mas ele foi ignorado. Para dizer que não foi totalmente ignorado, teve até um pesquisador que o respondeu, mas foi só depois de 2 meses e nem era para falar exatamente da importância da descoberta, era mais para convencer Mendel a trabalhar no seu programa de pesquisa. E Gregor topou o trabalho, mas teve o azar de escolher uma planta que não tinha a mesma facilidade de gerar os mesmos resultados das ervilhas. O monge então começou a duvidar das suas próprias convicções e no fim ele acabou desanimando cada vez mais das suas próprias ideias científicas. E aí, mais tarde, ele ainda acabou se tornando o abade responsável pelo monastério e com esse cargo vieram mais tarefas que acabaram consumindo o resto do seu tempo e energias. Sua saúde foi se deteriorando por causa de velhos hábitos não saudáveis. Ele era muito sedentário, ficou com sobrepeso demais e para tentar combater isso, o médico receitou fumar cigarros. Que ideia brilhante. E assim, em 1864, ele vinha a falecer. Foi ao túmulo achando que estava errado, sem nunca ter o devido reconhecimento. Ele foi esquecido. Ele e o seu trabalho com ervilhas não foram só esquecidos porque foram ignorados, mas também porque foram ativamente apagados da história. No fim da vida, Mendel tinha muitas responsabilidades como o abade que administrava e defendia os interesses do monastério. Mas o seu jeito tímido e introspectivo não ajudava muito na hora de fazer negociações com o governo local para que a instituição tentasse pagar menos impostos. E isso gerou uma raiva entre os membros da comunidade religiosa que depois do seu falecimento, o seu sucessor, o abade seguinte, resolveu o problema dos impostos e ainda resolveu queimar tudo o que havia sobrado das anotações de Gregor. Aquelas cinzas, naquela fumaça, era um símbolo, o símbolo da derrota de Mendel e o seu trabalho. Mas por quê? Por que será que isso aconteceu? Qual que foi o erro que ele cometeu? Me diz isso nos stories que eu acabei de postar no Insta. Me diz o que você teria feito de diferente no lugar de Mendel. Bom, mas pra gente entender melhor os motivos por trás desse esquecimento, vamos compará-lo com um outro cientista também brilhante do seu tempo, Charles Darwin. Darwin, ao contrário do nosso monge, teve de imediato toda a atenção do mundo, sejam falando bem ou mal. Todos naquela época tinham escutado ele e muitos já falavam de uma corrente de pensamento com o seu nome, o darwinismo. E essa diferença de receptividade aconteceu porque naquela época os cientistas ainda temiam que a ciência não conseguisse se desvencilhar totalmente do misticismo da alquimia. E um dos principais fundamentos da alquimia era que os elementos eram feitos de fatores que basicamente eram unidades indivisíveis que podiam ser adicionadas ou removidas para que ocorresse uma transformação, por exemplo, de chumbo para ouro. Então, para tentar se desvincular disso, a comunidade acadêmica tinha a tendência de supor que não existe nada de fatores ou unidades indivisíveis. O mundo deveria ser uma gradação bem leve de variáveis. Veja a altura das pessoas, por exemplo. Não havia uma regra de um fator que obrigava humanos a ter ou 1,60 m ou 1,61 m. Na verdade, existe uma gradação de infinitas alturas possíveis entre essas duas medidas. Agora, olha só a teoria de Darwin. Ela diz que aos poucos, de maneira bem gradativa, ao longo de muitas gerações, as espécies vinham mudando e dando origem a novas delas. Isso estava dentro da visão de gradação de variáveis. Agora, já a teoria de Mendel se encaixava exatamente no modelo de fatores que a alquimia também adotava. As ervilhas ou eram verdes ou amarelas, não tinha uma gradação de cores. Isso não torna de jeito nenhum a teoria dele uma pseudociência como a alquimia, mas quer dizer que olhando meio que por cima, as suas ideias não tinham o formato que mais agradava os cientistas da época. E além disso, naquele tempo, a biologia era entendida como uma ciência que servia para descrever coisas, como a aparência, funcionalidade e o comportamento dos seres vivos. Não era para se usar números. Isso era coisa para matemática e a física, sabe?
o que hoje é um grande absurdo pensar isso. Agora, voltando para Darwin, o seu famoso livro A Origem das Espécies possui um tom de conversa, que parece até uma coleção de cartas, em que vai descrevendo o que acontece em diversas espécies, sem entrar em detalhes de números e nada a nível de indivíduos. Agora, já o que Mendel publicou trouxe os números da matemática e da física, algo que ninguém pensava em fazer naquela época. O trabalho tinha tabelas com frações e outros números bem precisos, tudo a nível de indivíduo, de uma única espécie, as ervilhas. Ou seja, esse era o tipo de leitura de linguagem que certamente a maioria dos biólogos, dos naturalistas, não gostavam e muitas vezes nem sequer entendiam. E para completar, Darwin sabia se comunicar melhor do que o monge e produziu diversas publicações para sustentar a sua teoria. Já Mendel foi sempre muito tímido e quieto e só publicou 2 vezes. Muito do que ele fez ali naquele monastério simplesmente não foi levado a público, porque Gregor não achava que aquilo era importante, que os dados não eram bons o suficiente. E depois tudo que não estava publicado foi queimado, foi para sempre perdido. Meu Deus. Gregor não errou no seu trabalho, mas foi a sociedade que errou em não reconhecer a sua importância. Darwin, na sua teoria, já tinha implicações muito claras que implicaram a maneira que as pessoas veem a si mesmas em relação às outras espécies. Nós somos parentes de macacos e bactérias. Já Mendel não tinha o seu impacto muito claro, e isso não foi culpa sua. Só muito tempo depois a humanidade criou a tecnologia para destravar o potencial das aplicações de suas ideias. E hoje temos mais de 1.800 genes de doenças codificados, mais de 2.000 testes genéticos acessíveis, e estamos entrando em um mundo completamente novo, que cada vez mais vamos manipular o código da vida para curar doenças, salvar pessoas e até o planeta inteiro. Tudo isso só foi possível porque décadas depois do esquecimento veio o redescobrimento de um dos maiores trabalhos da história da ciência, que o maior erro foi estar muito à frente do seu tempo, assim como seu autor, um monge tímido, mas brilhante, chamado Gregor Mendel, o pai da genética. Bom, então, o redescobrimento veio através de 3 pesquisadores independentes e, infelizmente, isso só aconteceu depois de 15 anos do falecimento de Mendel. E para saber mais sobre esses 3, basta escutar o nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal. E se você ainda não é um, dá uma olhadinha aqui, ó. Não, e o que é ainda mais incrível, mesmo depois de ter sido redescoberto, ainda tinham pessoas que não aceitavam o trabalho com ervilhas. Só que dessa vez o argumento contra não era baseado em alquimia ou estilo de escrita. Realmente existia um argumento válido. E curiosamente era porque os números que Mendel relatou eram muito bons. Bons até demais para ser verdade. Simplesmente alguns pesquisadores achavam que Mendel tinha de alguma forma falsificado aqueles dados. Mas de qualquer forma, essa crise foi superada. Agora, será que você consegue superar a crise existencial ao saber que você não tem livre-arbítrio? Pois é, você não possui poder de escolhas e talvez seja convencido disso se você clicar, ó, bem aqui. Ou quem sabe ver esse outro vídeo relacionado, assim como o Cássio, que tá aí aproveitando um momento na natureza, cercado de plantas, mas acho que nenhuma delas é uma ervilha. E Cássio, muito obrigado por apoiar o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E não se esqueça que quarta tem vídeo novo. Tchau!